Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Oculto e Desconhecido. O Dr. Michio Kaku, o pioneiro físico teórico, passou sua vida desvendando os segredos mais profundos do universo. Agora, ele está em uma missão para reescrever as leis que governam nossa existência. Ele, sem dúvida, se tornou uma das maiores mentes científicas de nosso tempo. E agora, Kaku está convencido de que vivemos dentro de um buraco negro. Imagine as implicações, toda a nossa realidade e percepção do tempo e do espaço, todos contidos na imensa força gravitacional de um buraco negro. Mas o que é esse buraco negro? Como ele surgiu e o que exatamente acontece dentro dele? Junte-se a nós nesta jornada que está prestes a virar nosso universo de cabeça para baixo, explorando as possibilidades extraordinárias que se encontram nas profundezas do buraco negro, enquanto também discutimos as recentes imagens enviadas pelo telescópio James Webb, que mostram que o Big Bang pode ter sido diferente do que se pensava. De acordo com alguns cientistas, os buracos negros não são apenas vazios negros comuns do espaço. Eles são muito mais complexos do que isso. Essas maravilhas cósmicas são acreditadas como concentrações colossais de matéria comprimida em um espaço incrivelmente minúsculo. Eles têm 10 vezes mais massa do que o nosso Sol em chamas, compactados em uma esfera não maior do que a movimentada cidade de Nova York. São regiões cósmicas onde a gravidade é incrivelmente intensa, possuindo uma força imparável que engole tudo, inclusive a luz em si. Essas entidades enigmáticas permanecem invisíveis aos nossos olhos, mas sua presença se torna evidente através do impacto que tem na matéria circundante. Girando ao redor de certos buracos negros, encontram-se discos compostos de gás e poeira que giram rapidamente com imensa energia e, como resultado, liberam enormes quantidades de radiação, recebendo o nome de quasares. Surpreendentemente, os quasares brilham com uma intensidade sem precedentes, estabelecendo seu status como algumas das entidades mais deslumbrantes na vastidão do universo. Mas como esses fascinantes buracos negros surgem? Bem, os cientistas acreditam que existem vários tipos de buracos negros, todos distintos por seu tamanho e origem. A variedade mais comum, conhecida como buracos negros estelares, se materializam quando estrelas colossais chegam ao fim de suas vidas e implodem sob o peso de sua própria atração gravitacional. Esses buracos negros em particular podem possuir massas até 20 vezes maior do que a do nosso Sol, mas têm um diâmetro de apenas alguns quilômetros. No entanto, existem buracos negros ainda mais colossais e excepcionalmente raros, conhecidos como buracos negros supermassivos. Essas entidades monstruosas ostentam massas impressionantes, medindo em milhões ou até bilhões de vezes a massa do Sol. Em termos de tamanho, seus diâmetros se estendem a milhões de quilômetros. Curiosamente, eles tendem a residir no centro de galáxias, incluindo a nossa própria Via Láctea. Curiosamente, o processo exato pelo qual os buracos negros se formam ainda é um enigma a ser solucionado pelos cientistas. Uma teoria sugere que eles podem ter se originado a partir da fusão de buracos negros menores ou mesmo absorvendo estrelas próximas ao longo de vastos períodos de tempo. Enquanto isso, alguns cientistas da NASA têm relacionado sua origem ao Big Bang. No entanto, a chegada do telescópio espacial James Webb, JWST, lançou dúvidas sobre a natureza inabalável da teoria do Big Bang. Devido às observações inovadoras do Webb, os astrônomos agora se encontram desafiados a reavaliar sua compreensão das origens do universo. O físico teórico renomado Michio Kaku, conhecido por não ter papas na língua, também descreveu entusiasticamente as recentes descobertas chocantes feitas pelo JWST, Telescópio Espacial James Webb. De acordo com Kaku, o JWST abalou completamente a ordem estabelecida, levando-nos a questionar tudo o que achávamos que sabíamos. A percepção está se estabelecendo de que talvez precisemos reescrever os livros didáticos que detalham a gênese do universo. Mas o que precisamente o JWST revelou que fez com que cientistas eminentes repensassem sua posição sobre o nascimento do universo? Bem, Kaku lançou luz sobre o assunto com suas próprias palavras. Criar uma galáxia como a Via Láctea, com seus 100 bilhões de estrelas, leva bilhões e bilhões de anos. No entanto, o telescópio espacial James Webb detectou 6 galáxias que existiam meros 500 milhões de anos após o Big Bang. Surpreendentemente, essas galáxias são até 10 vezes maiores do que a própria Via Láctea.
Kaku adiciona que essa revelação não deveria ser possível. Então, por que a descoberta dessas 6 imensas galáxias representa um problema para os astrônomos que lidam com a origem do universo? Bem, Kaku acredita que o problema reside no fato de que não deveriam existir galáxias primordiais maiores do que a Via Láctea, especialmente quando elas têm apenas 500 milhões de anos. Ele expressa ainda que algo está claramente errado e parece que teremos que revisitar e revisar nossas teorias sobre como o universo veio a existir. As galáxias em questão, conforme descritas por Kaku, contêm dezenas a centenas de bilhões de estrelas. Elas surgiram em uma época em que o universo tinha meros 500 a 700 milhões de anos. Essa linha do tempo é significativamente mais precoce e rápida do que o que os modelos atuais de formação de galáxias sugerem. De acordo com esses modelos, a matéria celestial se agrupa progressivamente ao longo do tempo. O enigma de como essas galáxias atingiram tamanhos tão colossais em um período tão curto pode exigir novos insights do campo da física ou o desenvolvimento de técnicas inovadoras para a criação de galáxias, como Kaku bem denomina. A descoberta notável dessas quebradoras de universo destaca a capacidade do JWST de nos fornecer uma perspectiva completamente nova sobre a história e a evolução precoce do cosmos. Ele está revelando um novo capítulo em nossa compreensão do universo, desafiando nossas noções existentes e nos compelindo a explorar territórios desconhecidos do conhecimento. Astrônomos da Universidade de Tecnologia Swinburne, em Melbourne, Austrália, liderados por Evo Lobb, fizeram uma descoberta empolgante. Eles foram os primeiros a analisar as fotos notáveis tiradas pelo JWST em julho de 2022. Essas imagens capturaram uma pequena porção do céu, cerca de 100 vezes menor que a lua cheia. Equipados com a câmera de infravermelho próximo, chamada NIRCam, um dos principais instrumentos do JWST, eles conseguiram observar objetos muito tênues ou distantes demais para outros telescópios detectarem. Em sua investigação, a equipe identificou 6 galáxias que se destacaram nas fotos do NIRCam. Essas galáxias apareciam excepcionalmente brilhantes e tinham uma tonalidade avermelhada. Os astrônomos utilizaram uma estimativa de desvio para o vermelho fotométrico para determinar a distância delas da Terra. Esse método mede o grau em que a luz desses objetos foi esticada pela expansão do universo, deslocando-a de comprimentos de onda visíveis para infravermelhos. O que tornou essas descobertas verdadeiramente extraordinárias foram os desvios para o vermelho incrivelmente altos observados em 6 das galáxias. O desvio para o vermelho é uma medida de quanto a luz foi esticada, indicando a distância e a idade do objeto observado. Os valores de desvio para o vermelho dessas 6 galáxias variaram de 9,5 a 11,5, o que sugere que a luz delas se originou há mais de 700 milhões de anos. Para colocar isso em perspectiva, a galáxia mais distante conhecida na época tinha um desvio para o vermelho de 11,1 e foi descoberta pelo telescópio espacial Hubble em 2016. Aprofundando ainda mais, os cientistas estimaram as massas estelares dessas galáxias, que se revelaram surpreendentemente grandes, variando de 10 a 100 bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Essas galáxias rivalizavam ou até mesmo excediam a massa da nossa própria galáxia, a Via Láctea, que abriga aproximadamente 60 bilhões de estrelas. Foi uma revelação intrigante, uma vez que as teorias convencionais de formação de galáxias sugerem que elas começam pequenas e crescem ao longo do tempo através de fusões com outras galáxias ou acumulando o gás de seu entorno. Essas descobertas levantaram várias questões intrigantes. Primeiro, a formação rápida e eficiente dessas galáxias desafiou a visão convencional. Parecia que elas rapidamente transformaram a maior parte de seu gás acessível em estrelas, contradizendo o crescimento gradual previsto pelas teorias atuais. Segundo, as observações contradiziam teorias cosmológicas baseadas em estudos do fundo cósmico de micro-ondas, CMB, a radiação residual do Big Bang. De acordo com essas teorias, as galáxias continham mais massa do que deveria estar disponível em suas respectivas regiões do espaço naquele momento. Por fim, a presença de um grande número de estrelas antigas e vermelhas nessas galáxias sugeriu que elas passaram por múltiplas gerações de formação estelar e enriquecimento químico. Isso levantou questionamentos sobre como as estrelas surgem e prosperam em ambientes tão jovens e prístinos. Para conciliar essas disparidades, os cientistas consideraram explicações alternativas, mas essas explicações ficarão para o próximo episódio.
onde falaremos sobre quais teorias essas descobertas intrigantes levaram os cientistas a supor. Para ficar por dentro das novas tendências do mercado tecnológico e também no mundo da ciência curta, comente e se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificação para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!